Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Quer dizer, bom dia não, né? Não sei se você tá vendo isso aqui à noite, à tarde, que horas eu vou postar, que horas você vai estar vendo. Mas enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E eu sou o professor Yuri Belchior, para quem não me conhece, né? Eu sou professor, eu falo sempre, eu sou o professor Yuri Belchior porque eu sou professor mesmo, tá? Eu sou formado em letras, mestrado, graduação e mestrado, na verdade, em letras, pela Universidade Federal de Ouro Preto. E também, atualmente, o doutorado que eu estou cursando lá também, em História, também na Universidade Federal de Ouro Preto, tá? Então, eu sou bem filho da casa, assim, né? Então, eu acostumei, as pessoas me chamam, né? Meu trabalho é ser professor, então já meio que pegou, tá? Já acostumei, me chamo assim, mas você pode me chamar de Yuri do jeito que você quiser, tá bom? Bom, para quem já é de casa, já está acostumado com isso, com essas minhas apresentações, né? Ou que sabe que eu sou o Yuri, mas eu gosto de fazer isso para poder situar melhor as pessoas, quem está falando com elas, né? E hoje, justamente por isso, eu quero falar sobre um assunto que tem me feito pensar muito, que é o preconceito literário. Você já ouviu falar sobre preconceito literário? Você já sofreu preconceito literário? Ou você nem sabia que isso existia? Pois é, isso existe. Bom, antes da gente falar do preconceito literário em si, por que eu estou cunhando esse termo aqui nesse vídeo, né, que eu estou usando essa expressão, eu vou falar um pouco sobre o que é literatura e como as pessoas utilizam, né, diversas linguagens, né, como forma de classificar os usuários ou as pessoas que partilham dessas linguagens. Vocês vão ver que a coisa parece muito abstrata agora, mas não é, tá bom? Então eu vou explicar tudo para vocês sobre preconceito literário. Antes, se você está chegando agora ou se você sempre assiste os meus vídeos, mas não se inscreveu, por favor, se inscreve, gente. Outra coisa, manda esse vídeo para algum amigo seu, para algum professor seu, para algum colega seu que você acha que vai gostar, que gosta dessa temática, que gosta dessas questões. Isso vai me ajudar bastante, tá bom? Então se inscreve, deixa o joinha e comenta para mim, por favor, se você já sofreu preconceito literário, se você sabe o que é isso ou se você nem tem ideia do que é isso, tá bom? Ao longo do vídeo também vou explicar melhor. Beleza. Bom, então vamos começar, né? Por trás dessa questão do preconceito literário, o que é isso? Afinal de contas, se é que isso existe, a gente tem que lembrar de uma coisinha. A literatura, ela tem uma dificuldade, aliás, os estudiosos da literatura, né, esses estudiosos todos que eu estudei bastante durante o curso de letras, tá? E que você não tem obrigação nenhuma de conhecer. Tá bom? Isso é coisa de especialista, é papo que não é para todo mundo, tá? Mas se você quiser conhecer um pouquinho melhor sobre os conceitos de literatura, como que a literatura era definida, eu vou deixar aqui no card para você uma playlist de um curso que eu gravei, comecei a gravar há uns 5 anos atrás, mas os vídeos estão, e são, modesta à parte, são bons vídeos para poder te ajudar a começar a pensar a literatura de uma maneira mais reflexiva, né? A pensar o que é a literatura para a literatura, ou seja, para os estudiosos da literatura, tá bom? Então eu vou deixar o card aqui, tá? Nunca sei a direção, mas ele vai aparecer aqui em cima. E você pode aprofundar um pouco melhor sobre isso, o que é literatura. Nós não vamos aprofundar nesse vídeo, mas eu vou precisar fazer uma recapitulação. Por trás dessa pergunta, o que é literatura? Quando a gente define isso aqui é literatura, isso aqui não é, a gente está classificando e colocando um valor. Esse valor, ele não existe fora do mundo que a gente vive. Ele existe no mundo que a gente vive e para também, de certa forma, o homem é o lobo do homem, não é mesmo? Então, de certa forma, para valorizar as pessoas. Como assim, Yuri? Veja, se eu falo que tal literatura ela tem um valor elevado, ela tem um valor baixo,
Eu estou querendo dizer que quem consome tal literatura é um ser humano, uma pessoa, um indivíduo, o que você quiser, melhor ou pior. Gente, isso não é uma coisa que vem de hoje, isso é um negócio que vem de muito tempo, mas ele adquiriu contornos, vamos falar assim, características mais específicas na modernidade. Por quê? Vamos voltar um pouquinho no tempo, eu vou ter que contar uma historinha para vocês. Porque antes a gente não tinha livro. Esse monte de negócio aqui, um monte de livro aqui, que eu vivo para poder pagar livro, né? Meu Deus do céu, não posso lembrar disso agora. Mas enfim, isso daqui, o livro inclusive nesse formato, né, você abre assim um livro, não era assim, gente. Então, isso daqui é uma invenção moderna. Antes, a literatura, ela era para alguns poucos, até porque ser alfabetizado não era uma condição da grande maioria da população nos outros períodos históricos, tá bom? Então não era todo mundo na Grécia Antiga que sabia ler e que tinha acesso aos livros. Vamos lembrar também que o livro ele começa com inscrição em pedra, depois vai para o papiro, não é? Vai para os pergaminhos e depois ele, com a invenção do códex, né? Desse formato de abrir e fechar, e aí a invenção da imprensa, não é mesmo? A gente vai ter, eu estou falando aqui sobrevoando, tá? A história do livro você tem livros e livros sobre a história do livro. Você tem esse livro do formato que a gente tem agora, né? E que hoje nós passamos por uma grande revolução. No momento que você está assistindo esse vídeo, o livro passa por uma grande revolução, que no caso, hoje, essa questão do livro não está mais restrito a uma coisa material. Material no sentido físico, mas ele está disponível em telas. Então, com um clique, você consegue comprar um livro em outra língua que nem tem disponível no seu país, e se você sabe ler essa língua, ou com a ajuda de um dicionário, né, você tem acesso ao conteúdo desse livro. Bom, primeira coisa então, você precisa lembrar que essa disseminação do livro como um dos veículos da literatura, ela passou por evoluções, muitas evoluções nos últimos séculos, né? E tem passado por essa grande revolução que é o livro digital, né? Também com a questão da internet, os conteúdos sendo compartilhados assim na velocidade da luz, né? Um livro normalmente é um arquivo digital que não demora tanto para você baixar ele, né? Então você consegue ter acesso a livros e livros e livros e textos e textos e textos e textos e textos. Esse é o contexto que a gente vive hoje, né? Uma enxurrada de livros e de informação. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos voltar agora a falar da história, no caso, a gente falou da história do livro, que a gente precisa considerar para entender o preconceito literário. Agora vamos pensar a história do leitor. Gente, na Idade Média, por exemplo, quem eram os leitores? Eram os monges, era uma classe muito privilegiada, era o clero, né? Você pode pensar aí naquele livro de ficção, tá bom? Mas ainda assim muito legal para a gente pensar isso, né? O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Você já leu O Nome da Rosa? Ou o professor de história já passou para você? Parece que é o único filme que todos os professores de história passam para todo mundo, né? É incrível, né? Ou se o seu professor de história não passou, você pode pedir ele para passar o filme, que é super legal também. Enfim, você tinha um conjunto de pessoas que era muito restrito que tinha acesso à literatura. A leitura, vamos falar assim de modo mais geral, e a literatura também, né? Inclusive aos textos bíblicos, aos textos sagrados, né? As Bíblias ficavam super protegida nos templos, não era qualquer um que tinha acesso a elas. E você não podia sair interpretando a Bíblia de qualquer jeito, não. Com essa revolução dos livros,
né? O que muda? Você consegue, com a invenção da imprensa, dar acesso a mais pessoas. Mais pessoas vão poder ler esses livros. Outra coisa, mais pessoas, cada vez mais com o passar dos séculos, vão se tornando pessoas alfabetizadas, consequentemente tendo um instrumento, né, que é para você ler um livro, para você realizar uma leitura. Então, antes, você tinha literatura antes da escrita? Tinha. Como é que ela era? Contada, literatura oral, né? Os povos antigos, nossos povos ancestrais, né? No nosso caso aqui no Brasil, os nossos povos originários, os povos indígenas, tinham literatura. Só que era uma literatura contada. Qual que é o problema? Não que seja negativa a literatura oral, tá? Toda literatura ela vem de uma literatura oral, inclusive aquelas que são o clássico dos clássicos do Ocidente, né? Que é Homero. Também vem de uma tradição oral, depois que ele é codificado em texto escrito. Mas vamos pensar aqui, com a evolução, com a disseminação dos meios do livro, vai cada vez mais pessoas tendo acesso à leitura. Ainda assim, vamos lembrar, aqui no Brasil, a gente não tinha imprensa. Até a vinda da família real para o Brasil, a gente não tinha imprensa aqui. Os livros eram produzidos lá em Portugal, passava por uma censura ferrada e só depois chegavam aqui. Você tinha, sim, a presença de livros proibidos, né? Livros que as pessoas começavam trazia desmontados livros, né, no porão dos navios, depois montava. Tem muitos pesquisadores que se debruçam sobre essa questão, sobre esses livros proibidos. E com a proibição, você pode pensar, certas ideias são perigosas, né? Não vamos passar essas ideias para todo mundo. Beleza. Você começa a ter imprensa no Brasil, você começa a ter um público leitor. Mas vamos lembrar, no Brasil, no século XIX, até o final do século XIX, cerca de 10 a 12% da população, estou falando assim porque dependendo do ano isso vai mudar, tá? Mas em torno de 90% da população do Brasil, grande parte formada por pessoas que foram escravizadas, elas não tinham acesso à leitura. Então eram pessoas que nem sequer eram alfabetizadas. Você só começa a ter uma alfabetização em massa, no caso do Brasil, né, mais ou menos na década de 40. Então você tem uma escola, né, a partir do governo Vargas, você começa a ter escola para todo mundo e vai ampliando e aos poucos vai reduzindo esse número de analfabetos. Mas vamos lembrar que ainda era muito alto o número de analfabetos durante a década de 60, perto do golpe militar. Inclusive, né, o Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, um intelectual mais citado pelos acadêmicos do mundo inteiro, né? No caso, na área de educação, o brasileiro mais citado, né? Super prestigiado na Europa, nos Estados Unidos, e que às vezes, por pessoas bem idiotas e que não têm muito conhecimento, é atacado aqui no Brasil até hoje. Mas enfim, o Paulo Freire tentou fazer um plano de alfabetização. Ele foi acusado de ser comunista por causa disso, até porque ser comunista não é nenhum problema, né? Muito pelo contrário, mas ele foi acusado e foi perseguido pela ditadura militar. Então, você vê que existe uma relação entre a leitura, o acesso à leitura, uma relação de poder. E aí a gente pode pensar que essa formação de um grande público de leitores no Brasil, ela vem sendo atacada na parte da educação, né? E hoje que você tem um número menor de analfabetos, mas você tem um número alto de analfabetos funcionais. O que é um analfabetismo funcional? É aquela pessoa que lê, mas não interpreta o que lê, né? Você tem um número alto. É nesse cenário que nós temos um público leitor no Brasil. Então, de um cenário historicamente marcado por muita opressão, muita injustiça, etc. Beleza.
Considerou o cenário? Considerou como que foi a história do livro, a história da leitura, né? Ou seja, do leitor, formação do público leitor. Agora vamos pensar a história da literatura em si. Essa literatura que a gente estuda no ensino médio para fazer prova de vestibular, etc., né? Por que existe uma diferenciação, e não acontece isso só no Brasil não, viu gente? No mundo inteiro, entre uma literatura que é prestigiada, que será estudada na universidade, e uma literatura que não é. Por que essa literatura tem essa importância? Primeiro, porque essa literatura ela pode ser uma fonte de transmissão de memória. Essa literatura ela pode ser algo que sirva para que as próximas gerações articulem a sua experiência para viver no mundo. Olha, como é que eu vou viver no mundo? Então você vai na literatura, ela é uma fonte de experiência também. Assim como é a história, né? E muitas das vezes a literatura é onde povos que perderam os processos históricos, as lutas da história, né, conseguem articular a sua voz. É através da literatura, se você parar para pensar, por exemplo, literatura de testemunho, né, que povos que foram massacrados, pessoas que foram perseguidas na história, como, por exemplo, judeus, pessoas pretas em todos os países, né, que foram colônia, né, pessoas que foram escravizadas, pessoas que sofreram alguma perseguição, através da literatura, dos seus relatos, elas conseguem articular a sua voz. Então, a literatura precisa ter uma instância, que normalmente a instância produtora de conhecimento no nosso mundo é qual? É a universidade, é onde os caras que dizem o que é bom e o que não é. Entretanto, quando eles dizem o que é bom e o que não é, por trás desse dizer o que é bom e o que não é bom, tá o quê? Tá a questão de valorizar e hierarquizar, essa palavra é difícil, hierarquizar pessoas. Então, você vai ter uma diferenciação entre a literatura best-seller, que para os acadêmicos vai ser, em bom português, ruim, pobre, e que vai ser a literatura mais lida pela grande maioria das pessoas, e você vai ter a literatura da academia, a literatura da universidade, a literatura clássica. Até o que é definido como clássico também pode ser problematizado, porque a gente pensa, vamos ver assim, uma literatura da Grécia Antiga. Por que a gente trabalha os mitos antigos da Grécia, mas não pensa na literatura, mesmo baseado nas fontes orais, mas que hoje a gente tem algum acesso sim, né, dos povos Tupi-Guarani? O Tupi-Guarani, quando entra na literatura, na história da literatura que é apresentado na escola, entra através dos românticos do século XIX, do José de Alencar, que era um homem que, sim, era um grande escritor, merece ser lido, mas defendia a escravidão. Então, quando a gente está falando sobre o que é o que não é literatura, tem toda uma gama de poder e de interesse em torno disso, consegue perceber? Então, quando o preconceito literário surge, quando eu utilizo, através do discurso, né, das minhas atitudes, uma maneira de inferiorizar uma pessoa pelo que ela lê. Só que o que é dito de prestígio, mesmo do ponto de vista estético, ou seja, como uma grande obra de arte, né? O que é dito de prestígio ou grande obra de arte é, na verdade, um lugar de poder. Por isso que eu preciso sustentar que a arte boa é a música produzida, né, pelos eruditos, por exemplo. Ou a literatura produzida por pessoas que leram Homero. E não por pessoas que estão lá na favela falando sobre a sua realidade muito difícil. Além disso, tem um apelo, uma outra questão que é um apelo a um certo realismo. Mas não é qualquer realidade. É uma realidade nos moldes que o colonizador ensinou. O que é definido como realidade pelo discurso científico positivista
né? Ou que eu posso também pensar positivista, que é uma corrente, tá? Do século XIX, que de certa forma vigorou na maneira científica de ver o mundo. É uma corrente iluminista, racionalista, não é mesmo? Iluminismo, o império da razão. Então vamos pensar, uma corrente que despreza os sentimentos, que despreza os saberes ancestrais, que despreza outras formas de ver o mundo, outras cosmogonias, outras maneiras de se ver e de ver o mundo. E que questionam, inclusive, esse lugar que essa visão de mundo, de realidade europeia, né, e muito, digamos assim, colonizadora, tem no mundo. Essas outras visões, elas acontecem, por isso que elas são perigosas, né? Então, o preconceito literário, em termos gerais, é isso, só que ele tem várias faces. Ele não é uma coisa só. Tem o preconceito em relação à literatura de massa. Existe uma discussão sobre o produto da indústria cultural, a ficção, né, a cultura pop e os clássicos, o que é produzido em certos, vamos pensar assim, com uma certa receita estética. Tem uma discussão também sobre a literatura e a cultura ocidental, né? E essa receita estética, se ela vale, por exemplo, para textos africanos, para textos, eu estou falando africanos aqui no sentido bem generalista mesmo, tá? Para textos indígenas, né? Para textos que são produzidos, né, na periferia do sistema, ou seja, né, a literatura que é produzida com uma linguagem que se difere da linguagem da língua portuguesa intocada, padrão, pura, né? A literatura que é produzida pelo moleque lá na favela e que ele conta a luta dele diária, os corre que ele faz todo dia. Então existem várias tensões e disputas nisso que a gente tem sobre o que é literatura. É importante a gente ter noção disso para entender o preconceito literário, né? Então o preconceito literário, ele carrega toda essa questão junto com ele. Então quando uma pessoa for desprestigiar o que você está lendo, por qualquer que seja, né, você pode questionar essa proibição. Quem é você para me dizer se o que eu estou lendo é bom ou não? Veja bem, quando eu estou falando isso, eu não estou falando que gosto é uma coisa relativa. Gosto é uma coisa que cada um tem o seu, mas sim, é discutível dependendo do local. Toda discussão é válida dependendo do momento e da intenção, do objetivo dela, né? Agora, tem discussões que não fazem sentido. Você querer desprestigiar uma pessoa porque ela leu o autor X ou Y, porque ela leu o gênero tal ou tal, isso só mostra, né, a mesquinhez que você tem ao fazer isso, né? A mesquinharia, a pequenez, a vulgaridade, a baixeza, a maldade. Vamos pensar, nós vamos continuar agindo, desprestigiando nós, que eu estou falando aqui, que somos os professores, pesquisadores que estão na universidade, vamos continuar desprestigiando a literatura que o trabalhador está lendo? Todo mundo vai ter condição de, depois de uma jornada exaustiva de trabalho, chegar em casa e ler Fausto, e ler a Ilíada, e ler Camões, e ler, sei lá, qualquer obra do cânone que seja? Como que esse cânone foi criado? Não é? Nós não somos conscientes das relações de poder dele. Isso me incomoda muito, porque muitas das vezes o preconceito literário ele é produzido e ele é alimentado por pessoas que estão na universidade e que se dizem doutas ou doutoras em literatura. Isso é muito curioso, não é? É claro que a gente pode discutir critérios, é claro que a gente pode discutir leituras, é claro que a gente pode discutir procedimentos literários. Alguns serão mais sofisticados, outros menos. Mas isso não significa que uma pessoa, porque ela consome um livro simples, ou uma música simples, ou um filme simples, ou uma série simples, ela é menor do que as outras, né? Em um país onde as pessoas ainda, né, não são tão leitoras assim, não tem
esse hábito da leitura muito forte, a não ser a leitura de textos em redes sociais, né? E que a gente pode problematizar como que hoje esse mundo virtual está alterando a nossa maneira de pensar, mas eu acho que é um desserviço a pessoa ser preconceituosa literariamente falando. Preconceito em qualquer instância é ruim, né? Mas aqui eu quero falar um pouco sobre o preconceito literário para poder iluminar, talvez, um pouco tudo isso. Porque eu sou um cara que fiz uma dissertação de mestrado sobre o célebre escritor francês Marcel Proust, que tem uma importância no cânone, mas eu comecei lendo Harry Potter, que tem aqui na minha estante, que eu adoro e que sempre que eu tenho a oportunidade eu releio. Isso faz parte da minha memória, da minha história como leitor. E não é não é uma literatura menor, ela é uma literatura diferente, que se presta para um público diferente, que não é o mesmo público que vai ler Proust. E esse público que lê Proust não é melhor do que o público que lê Harry Potter, ou que lê Game of Thrones, ou que lê Tolkien, Senhor dos Anéis. Né? São só literaturas diferentes e que têm possibilidades diferentes. Eu acho que quando a gente considera encarar essa pluralidade, né, de identidades da literatura, a gente torna o mundo um lugar melhor, incentiva as pessoas a ler. Agora, se a gente age com preconceito literário, a gente fecha a porta da literatura, da leitura para essas pessoas. Né? Isso acaba distanciando elas de um mundo da leitura, um mundo da literatura. Bom, essa é a minha opinião. Você pode concordar comigo ou não, tá bom? Você pode discordar em alguns pontos e eu vou estar, assim, desde agora, no momento da gravação, mega curioso para poder saber o que você acha. Então, deixa aí para mim nos comentários se você já sofreu preconceito literário, o que você acha disso, se você acha que tem literatura, que se você concorda com essa divisão entre alta literatura e literatura de massa, o que você acha disso? Eu quero saber muito a sua opinião. Deixa aí para mim nos comentários. Ao longo de outros vídeos a gente volta a falar desses assuntos. Eu posso fazer um vídeo também explicando sobre o conceito, né, de indústria cultural, que é uma coisa que eu acho que pega muito nessa discussão. Alguns vídeos sobre a estética, enfim. Eu posso continuar essa discussão em outros momentos. Mas por hoje é isso e eu estou super afim de saber a sua opinião. Não esquece do joinha, não esquece de se inscrever no canal se você está chegando por aqui agora e de passar esse vídeo para alguma outra pessoa com a qual você já conversou sobre esse assunto. Tá bom? Então a gente se vê na próxima e tchau!